Para lermos as Escrituras em Apocalipse, no capítulo... Que capítulo foi que eu disse? 22. Tá bom. Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Vamos ler isto junto? Vamos ler em alto e bom som? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém. Senhor nosso Deus, como é bom estar em Tua casa, Pai bendito. Estamos tão agradecidos por Tua graça misericordiosa para conosco. Te agradecemos pelos nossos irmãos presentes, por aqueles que estão à distância, por todos aqueles que são Teus filhos e estão espalhados por esta terra. Te pedimos no nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo da graça, o nosso mestre e guia, possa nos orientar nesse instante, enquanto estamos aqui para ouvir sobre a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades e corte tudo aquilo que deve ser cortado, tire tudo aquilo que não é Teu e transforme as nossas vidas e mude a nossa natureza e nos coloque na estatura perfeita do varão perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos neste nome precioso para a Tua glória. Amém. Eu não ouvi o amém de vocês. Amém. Está vendo como é bem mais gostoso? Podeis sentar. Por algumas semanas nós temos falado um pouco sobre a fonte da vida. A fonte da vida. E começamos este estudo sobre a fonte da vida, lembrando daquilo que está escrito nas Escrituras, quando Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba, e tome de graça da água da vida. E isto era uma profecia desde lá do tempo de Isaías, creio que é Isaías 55, né? E na mensagem a obra-prima, logo no parágrafo 2, o mensageiro de Deus, ele fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, a grande fonte inesgotável da vida. Então, ele se referiu à fonte inesgotável da vida, chamando de Senhor Jesus. E quando você analisa o pensamento do profeta com aquilo que está estabelecido nas Escrituras, você sabe que ele está se referindo ali a Deus mesmo. Aquele de quem a Bíblia, no livro de João, se refere assim: como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também ao Filho o ter vida em si mesmo. Então o Pai passou esse direito para o Filho, e o Filho passou para nós esse direito de também termos a vida. E disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão de seu ventre. Então você se tornaria uma pequena fonte que salta para a vida eterna. Quer dizer, estará sempre jorrando a vida de Deus. Se isso está estabelecido nas Escrituras, então você, como homem e mulher, por mais problemas que você tenha e lutas que você enfrente, dificuldades, sabe, e pensamentos ruins, e momentos complicados e tudo, mais uma vez que você tenha a certeza e a convicção de que você faz parte de Deus, que é um filho, uma filha de Deus, então claro que estas lutas e problemas que te virão é tentando sufocar e apagar esta luz que está em você. Por isso é uma luta constante contra o nosso adversário, porque ele estará fazendo tudo para que você pense que você não é de Deus, que você não é filho de Deus, que você não é filha de Deus. E cada vez que ele consegue fazer com que você tropece, tombe e até mesmo chegue a cair, ele fará festa com isto, os demônios farão festa com isto, porque a briga dele não é com você, a luta de Satanás é com um Deus Todo-Poderoso.
E Deus envia seu exército de anjos e mensageiros e pregadores e tudo, e seres angelicais, tanto anjo celeste como anjo terrestre, para te orientar, para te mostrar o caminho, para que você não saia da verdade, para que não desfaleça na fé e para que você saiba que esta água tem que estar sempre sendo canalizada para o rio da vida, para o grande rio da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro, e que isso saiu da eternidade e que voltará outra vez para a eternidade. Amém? Amém. Então, em nosso estudo, nós temos mostrado esta grande fonte da vida de Deus, que ela existiu antes de todas as coisas, numa existência solitária em Deus, numa eternidade passada. Então Deus começou a produzir, quer dizer, levar adiante esta vida de Deus em manifestação. Observe, se não estava em manifestação, estava escondido, oculto, eternidade passada, nada pode ser visto, porque Deus é invisível e Ele é esta grande fonte da vida. Então, quando isto começou a produzir, isso quer dizer que a vida de Deus começou a manifestar-se. E isto aconteceu quando trouxe a seu filho, ou quando ele trouxe seu filho em manifestação, trouxe isso adiante. Então, quando nós seguimos esta vida de Deus, sobre a corrente da vida, estamos falando sobre a vida de Deus. Depois você encontra o Mombrano dizendo a vida está no sangue, a vida do animal está no sangue. Agora, nós, animais racionais, que temos sido feitos antes em espírito, imagem e semelhança de Deus, mas uma vez que estávamos num corpo de carne, como você está, e quando o seu primeiro antepassado, Adão, depois do homem espírito, foi colocado num corpo de carne, e aí já estava carne e sangue, e nisto aí veio o pecado. No pecado, no primeiro pecado, houve células que se romperam, houve veias que se romperam. Então era necessário agora haver derramamento de sangue para que houvesse remissão de pecado. Então você, examinando estas coisas, você vai observar que esta vida de Deus, que flui deste grande rio da vida, que saiu da fonte primordial, Deus mesmo, isto está fluindo agora na forma da palavra. E estamos falando de água. E a Bíblia diz, é a lavagem da água pela palavra. E quando o profeta de Deus chamou Senhor Jesus, ele estava se referindo a Deus mesmo, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque este é o nome de Deus manifesto aos homens. Você encontrou esse nome no Filho de Deus, Jesus. Mas Jesus disse, esse é o nome de meu Pai. Eu vim manifestar esse nome aqui diante dos homens. Então ele se refere a Deus mesmo, chamando Deus de a grande fonte da vida. E sabe como ele continua? Ele diz assim, flui através de nós hoje, Senhor. A fonte da vida de Deus, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, nesta corrente da vida, desde a eternidade passada, chegando ao nosso tempo, e já estamos entrando outra vez na eternidade, isto agora tem que estar fluindo através de nós, porque nós agora somos, nesse tempo, os portadores da vida de Deus. Por isso que você precisa viver a palavra, a ponto da palavra ser encarnada em você, e você levar para outras pessoas esta palavra em manifestação. E quando esta palavra sai em manifestação, a semente de Deus, os filhos predestinados de Deus, reconhecem isto, eles se identificam com isto, então eles também entram em manifestação e mostram que eles são também filhos e filhos de Deus. E não filhos da desobediência, para viverem por aí desobedecendo a palavra. Eles então começarão a manifestar também a vida de Deus, porque eles descobrem que também fazem parte da grande fonte da vida. Bem, quando nós seguimos isto, esta vida de Deus sobre a corrente da vida, ou rio da vida, nós temos aqui um quadro belo de um pai e sua linhagem. Deus, Jeová Elohim, ele é a família, o pai da família. Então você encontra na mensagem o futuro lar, pregada pelo William Branham, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal.
no parágrafo 56, na nossa mensagem em português, é o parágrafo 321. Na mensagem em inglês é a página 56. Mas para os irmãos que têm ela em português, parágrafo 321, para aqueles que pesquisam. Mensagem Futuro Lá, o profeta disse: veja, o rio da vida, talvez muitas pequenas fontes o compõem. Você sabe como um rio, ele se torna largo lá na frente? Vem uma nascente, primeiro sai a nascente principal, depois tem uma pequena nascente, coloca suas aguinhas, tem outra nascentezinha ali, bem fininho, e aquilo vai formando, quando chega lá adiante está um tremendo rio que você não atravessa ele muito fácil. Observe. Então veja, cada vez que um homem e uma mulher se identifica com a verdade e também bebe desta água da vida, Jesus disse, ele se torna uma fonte. Dentro dele nasce uma fonte que salta, borbulha para a vida eterna. Isto voltará para a eternidade de novo. Por isso que a semente, que é a palavra de Deus, que foi colocada em sua mão, foi dito assim, olha, você tem que granjear esse talento e tem que ser produzido. Recebeu só um, entregue 2, recebeu 2, entregue 4, recebeu 4, entregue 8, recebeu 5, entregue 10, e assim foi dito. Entende? Então aquele que não produzir nada virou uma fonte estagnada, aquilo morreu, encolheu, ficou um poço entupido, uma cisterna rota, que não retém as águas e tudo mais. Vamos continuar a leitura do irmão Branham. Ele diz, veja, o rio da vida, talvez muitas fontes o componham. Agora, nesta terra, eu vou encerrar em poucos minutos. Eu vou parar, assim, eu tenho tantas anotações, quase que por volta de 30 páginas. Nesta vida, nunca tenho visto nada tão tranquilizante como estar nas montanhas e encontrar, como eu preguei outra noite, e encontrar um rio, uma fonte borbulhante. É um recurso doador de vida. Enquanto os outros lugares estão secos, aonde tem uma mina, você vai ver que as plantinhas estão verdes, não é? É um recurso doador de vida. Aí ele diz, estás cansado e sedento, então você cai na beira de um bom riacho ali, sabe? Bem embaixo, onde os germes não podem ir. 100 pés abaixo da terra, está ali pura, genuína água doadora da vida, borbulhando de dentro para fora. Aí ele diz, apreciamos isso. Isso é algo. O que ele está se referindo? Quando você está sedento e encontra uma fonte de água que está ali viva, borbulhando. Ela está vindo das profundezas da terra, de lá embaixo, onde os germes, contaminação, não tem. Então ela sai dali pura. Uma vez que ela começa a entrar em contato com a atmosfera terrestre, contaminada com tantos germes e tantas coisas, e vai descendo por ali afora, ela vai se contaminando, e vai alguma sujeira vai tentando entrar. Então você está aí nesta corrente da vida, e a sujeira fica tentando te apanhar a cada dia. Então você tem que voltar para o original e saber que lá no original esta água é pura, e é assim que você tem que ser. Então você não deve deixar nenhuma sujeira dentro de você. Por isso que um poço artesiano que sempre está borbulhando, ele não retém sujeira, porque a força desta água brota apenas coisa limpa, pura, para fora. Mas uma vez que isto para e estaciona, então começam os germes e as lagartas e gafanhotos, ou seja o que for, e cobra, sapo, gia e rã. Já falamos tudo isso aqui. Agora eu quero pintar em sua mente essa grande fonte da vida, a qual estava em Deus. Nós temos aqui esse pequenino quadro ali que nós fizemos essa ilustração para mostrar para vocês, isso já mostramos antes, vamos mostrar outra vez, para que vocês imaginem um pouco esta vida a qual estava em Deus mesmo. Então nós temos ali como um círculo, e o irmão Branham chega a falar de Deus como a eternidade, como um círculo perfeito. Claro que eu tentei desenhar ele da mais forma possível, mas um círculo perfeito, imagine isso. Então você tem a grande fonte da vida, Elohim, Jeová Elohim, aquele que nunca começou, é o que existe por si mesmo. Agora, de Deus saiu o Logos, a pequena luz embaixo, que é o Filho de Deus. Então imagine que a grande fonte da vida, ela começou a brotar, a expressar vida.
Então, como o Pai, Jeová Elohim, tinha vida em si mesmo, ele deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, por isso que Jesus, depois, quando ele se encarnou, porque ali você está vendo o Verbo, quando saiu de Deus, o Logos que saiu de Deus, antes de ser criado os anjos, antes de ser criado Lúcifer e os outros anjos. Entende? Então você sabe que por ele, a pequena luz, a qual está aqui como ilustração do Filho de Deus, por ele foi criado todas as coisas. Deus, Jeová Elohim, a grande fonte da vida, criou todas as coisas depois que criou o Filho. Através do Filho foi que ele criou todas as coisas, porque o Filho é a semente principal, ou o princípio da criação de Deus. Agora, meus amigos, quando nós pregamos e mostramos essas coisas para muitas pessoas, muitos não querem aceitar isto porque eles dizem que isto seria Deus criando outro Deus. E claro, quando Deus gerou seu Filho, ele não estava criando outro Deus, ele estava trazendo seu Filho em manifestação, não outro Deus. E ele próprio disse: não terás outros deuses diante de mim. Entende? Por isso ele nunca chamou seu Filho de Deus. O Filho torna-se Deus quando Deus, seu Pai, habita nele em plenitude. Então você encontra ali a plenitude da deidade ou da divindade no corpo, corporizada. Mas de acordo com o livro de Hebreus, Deus falou aos profetas, no tempo antigo através dos profetas, mas depois falou através de seu Filho. E diz, ele constituiu seu Filho herdeiro de tudo, e através do seu Filho, ele criou também o mundo. Vem? E todas essas coisas. Agora, se qualquer coisa viva, ela tem que se multiplicar, as células que estão vivas, elas se multiplicam a si mesmas. E as células que estão mortas, que não vivem, elas não podem se multiplicar, porque não tem vida ali. Mas as células vivas, elas se multiplicam. Bem, se você entender isto, simples, células vivas se multiplicam, as mortas não têm vida para se multiplicar. Então, no livro de Gênesis, que é chamado o livro dos começos, ou livro dos princípios, ou mais precisamente, o capítulo semente da Bíblia Sagrada, aquele livro mostra como a vida tem que vir, como ela tem que vir à existência. No capítulo 1 de Gênesis e no versículo 3, a primeira vez que Deus fala é luz. Haja luz. E a luz veio à existência. Se você observar, naquele tempo, Deus divide então a luz da escuridão. Ele faz então uma divisão, ele faz uma separação entre a luz e as trevas. Foi a primeira vez que Deus falou, que você encontra Deus falando, quando começou então a criação. E você sabe, nisto estava o agente da criação de Deus, seu Filho. Então, haja luz, e houve luz. A segunda vez que Deus fala, então produz água. E outra vez há uma divisão. Ele divide água de sobre as águas de baixo. E faz ali uma expansão ou uma separação. Essas coisas estão nas Escrituras. E se você parar outra vez para meditar nisso, você descobrirá segredos tremendos aqui. Acontece que, por ser simples, as pessoas querem deixar de lado, como se não tivesse significado. Então observe aqui. As duas primeiras vezes que Deus fala, em todas essas duas primeiras vezes, há separação. A primeira vez, haja luz. Separou luz das trevas. A segunda vez, água. E ele separou ali. Por que isto? Porque a menos que se tenha uma divisão de células, não se pode ter uma multiplicação da vida. O mensageiro de Deus, ele nos explicou isto com propriedades, mostrando que é de um pequeno germe que você vem. Já repetimos isto muitas vezes. E eu creio que teremos que fazer isso muitas vezes mais para ajudar as pessoas. Ele disse, a vida vem de um pequeno germe. Então você era um pequeno germe de vida que saiu dos lombos de seu pai.
E ali, no ventre de sua mãe, aquilo começou a se multiplicar, célula após célula. E ele diz, cada célula produzirá de acordo com a sua natureza. A célula de um pássaro, ela vai se multiplicando até formar um pássaro. A célula de um cachorro, ela vai se multiplicando até formar um cachorro. Se é a célula de um homem, ela vai se multiplicar célula após célula até o teu corpo estar completo. E depois do corpo estar completo, então nasce, vem em manifestação. Aí pode ser visto e tocado. E no entanto ainda precisa crescer, ainda precisa aumentar, amadurecer e todas estas coisas. Então, se não existir divisão de células, não se pode ter uma multiplicação da vida. Quando o profeta de Deus disse que Deus deu à luz a seu filho, ele simplesmente está dizendo ali houve uma multiplicação na célula ou na fonte da vida. Ela se multiplicou, trouxe adiante a pequena luz, seu filho. Portanto, Deus, quem é vida, esse Deus que é a própria vida, ele não podia separar esta vida dele mesmo sem dividir esta célula da vida. Não tinha outro jeito. Então, esta célula da vida foi dividida em célula da palavra. Primeiro em seu filho. A primeira coisa que veio à existência foi o Filho de Deus, o Logos. Eu estou falando isso da eternidade passada. Você voltando a 2000 anos atrás, você encontra o Filho de Deus como um homem, Jesus Cristo. Quando ele se encarnou, você encontra ali a encarnação do Verbo de Deus, ou a encarnação da palavra de Deus. E se uma palavra é um pensamento expressado, e antes de uma palavra ser expressada, ela estava em você, na forma de pensamento, ou com um atributo seu, era assim também que Jesus estava. Era um atributo de Deus. E Deus trouxe aquele atributo à existência quando o Logos saiu de Deus. O Filho de Deus veio adiante. E assim as coisas começaram a serem formadas, a se multiplicar. Porque primeiro esta célula da vida, em célula de palavra, foi primeiro no Filho de Deus e logo depois nos outros filhos, dos quais nós cremos que somos filhos e filhas de Deus. Então nós vemos os dois elementos essenciais para manter a vida aqui na terra. Os dois elementos essenciais para a manutenção da vida é luz e água. Luz e água. Dois elementos essenciais para a manutenção da vida. Então, Deus primeiro, ele preparou a atmosfera para a vida, preparou primeiro a atmosfera, e produzindo a luz e logo a água. Quando Deus fez essas duas coisas, ele preparou então o terreno, onde a vida, palavra, ia ser então colocada para se manifestar. Mas eu me pergunto agora, que adiantaria, o que teria acontecido se Deus tivesse produzido a vida e não tivesse uma atmosfera para sustentar esta vida? Eu fiz esta pergunta, eu gostaria que vocês pensassem em coisas a mais que isso, sendo que isso seria o ponto principal. Seria bom Deus ter produzido a vida se não tivesse uma atmosfera para esta vida se multiplicar? Por que será que é ensinado a você a planejar desde que você é pequeno? Por que será que teus pais te ensinam a não gastar com coisa à toa? Por que será que é importante também você colocar na mão dos seus filhos algumas moedinhas, alguma coisa, e ensinar a eles a gastar aquilo da maneira correta, com coisas essenciais, como que seja necessário? Ele precisa aprender a lei do gastar, do receber e levar adiante, a lei da reposição, de ter, e se quiser outra coisa, tem que fazer a troca. Entende? Ele tem que saber se aquilo ele não compra, e se ele gastar errado, ele não vai ter aquilo de volta assim. Tudo que eu te dou, você gasta com bobagem.
Então você tem que criar responsabilidade desde logo para saber que não deve gastar aquela quantia, por mínima que seja, com coisas que não sejam essenciais para a vida. Então muitos começam a gastar por compulsão, apenas por gastar. E é o mesmo que você poder ter dinheiro e simplesmente ir para a loja e comprar ali roupas que você nem sequer vai usar, sabe, apenas para acompanhar a moda. Então isso quer dizer que não tem uma preparação pronta, própria e necessária. Então estou falando isso para mostrar a vocês que quando você se casa, você está levando adiante a multiplicação da espécie, a multiplicação do lar. O lar do seu pai será estendido, será acrescentado através do seu lar, porque é assim que veio as espécies, a espécie humana. É de um homem para outro, de um homem para outro, de geração em geração. E isso nós aprendemos nos cultos anteriores, dentro deste mesmo tema. Então você aprende desde cedo, quando você vai se tornando moço e moça, os cuidados que você deve tomar, quando você pensar em formar um lar, e você vai descobrindo determinadas coisas, como aquilo deve ser feito, e a atmosfera que você deve preparar. Se você não preparar uma boa atmosfera, você não terá um lar feliz, de forma nenhuma. Porque você está suposto a trazer vidas à existência. E estas vidas que vêm à existência precisam de uma atmosfera própria para ser gerada. Então que adianta um homem e uma mulher se juntarem e trazer um filho à vida, se ele não tem um lar para sustentar? Se não tem como cuidar daquela criança, se não tem uma sustentação, uma atmosfera para aquele moço, aquela criança se crie sabendo assim: eu tenho a proteção do meu pai e de minha mãe, que podem me educar, me dar as proibições, me dizer os limites até onde eu possa ir, que eu possa me ensinar a vida. Se não se tem essa atmosfera, o que você estará cuidando? Cuidando de quê? Será de um futuro revoltado? Será de um futuro... eu não quero falar em determinados termos. Vocês já sabem, vocês conhecem essas coisas até melhor do que eu também. Porque não se tem uma atmosfera para esta vida. É uma vida que estará jogada, é uma vida que estará à disposição do mundo, é uma vida que não terá um tutor. Então qualquer um pode vir e aliciar aquele moço, aquela moça e ser o tutor dela, porque aquela pessoa não tem um pai, uma mãe para gerir a autoridade. Então qualquer um poderá ser seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho e cuidar dele, desencaminhar para qualquer lugar, porque não se teve uma atmosfera para cuidar daquela vida, e serão responsáveis diante de Deus. Serão responsáveis diante de Deus. Porque ninguém dirá: eu não sabia. Não sabia sim. Desde pequeno você é ensinado. Desde pequeno os moços são ensinados. Chegou numa determinada idade, você tem que ter cuidado com a aproximação. É a mesma coisa ensinada para as moças. Chegou numa determinada idade, você está pronto, próprio para gerar outra vida. Então cuidado para não deixar uma vida à toa aí no mundo. Mas querem saber disso? Deus, antes de colocar a vida, Ele preparou o terreno. Aí nós queremos fazer de qualquer forma sem ter nenhuma preparação. Que adiantaria Deus ter colocado a vida, ter trazido a vida à existência sem antes preparar a atmosfera para sustentar esta vida? Não, Ele não é irresponsável, como muitas vezes nós somos. Por isso foi necessário Deus criar a atmosfera correta para sustentar a vida antes de dar vida. Então, quanto mais nós deveríamos ser conhecedores disso, que é mais importante, se queremos trazer vida à existência, então temos que preparar a atmosfera. Agora eu poderia pegar no calo de cada um de nós aqui e apertar o pescoço de cada um de nós e sairmos daqui envergonhados. E isso poderíamos fazer, e a qualquer momento poderemos fazer isso uns com os outros, para criarmos mais responsabilidade, vergonha na cara, porque não estamos tratando apenas de vidas normais e naturais. Estamos falando dessas coisas normais e naturais que acontecem aqui na Terra, mas que isso tem atrapalhado o caminhar de muita gente na sua vida espiritual, que diz fazer parte desse rio da vida. Mas, meus amigos, se é importante criar atmosfera para poder a vida ser acobertada, quando nós tratamos disso agora no sentido espiritual, sabe?
é onde muitas igrejas não compreendem, não querem entender, muitos irmãos parecem que não querem também entender essas coisas. Muitas igrejas não entendem este princípio. Este princípio. E em lugar de trabalhar sobre a atmosfera na igreja e cuidar da atmosfera, cuidar da ordem, da decência, do comportamento, então eles saem com zelo, querendo fazer alguma coisa, querendo trabalhar para trazer outras pessoas para o redil, trazer outras pessoas, vidas, querem semear, para trazer vidas, membros, irmãos, irmãs, sem antes ter uma atmosfera pronta para aquilo. Eu disse isso a vocês ainda no antigo tabernáculo, quando eu disse primeiro, precisamos cuidar dos nossos. Não é questão de trazer pessoas, não é questão de evangelizar pessoas e trazê-los para a igreja, se a igreja não está com uma atmosfera boa para acolhê-los, para cuidar deles. Porque se nós estivermos com comportamentos errados, se nós estivermos sendo gerenciados com uma atmosfera fora da ordem da palavra de Deus estabelecida, então as pessoas que virão não encontrarão um terreno próprio para que suas vidas espirituais possam ser multiplicadas e crescer na graça e no conhecimento, porque a primeira coisa que eles farão quando chegarem na nossa atmosfera é ver como nos comportamos mal, porque é assim que você faria quando você vai em qualquer ambiente. Você chega numa igreja e ali não tem comportamento, e ali as pessoas conversam e tratam de qualquer assunto, e tratam de qualquer negócio, e é fuxico para lá e para cá, e é cochicho na hora do culto, e é aquele entra e sai, e é criança correndo para lá e para cá. Você se sente bem? Não, senhores, você percebe que é uma atmosfera de bagunça. Não se tem reverência, não se tem cuidado. As pessoas não querem ouvir a palavra, elas querem apenas se juntarem, simplesmente isso. Estamos tratando da vida de Deus, e o profeta de Deus nos ensinou que se a igreja não estiver em ordem, se não houver ordem nos cultos, se não houver ordem em nossas vidas, inclusive em nossos lares, uma vez que a igreja é uma extensão do lar, muitas vezes nos comportamos tão bem na igreja, mas em casas é um comportamento zero. Então aquele mau comportamento de casa, aquela atmosfera de casa, nós podemos trazê-la para a igreja e ao invés de sermos uma bênção ou de sermos abençoados, somos um atrapalho para outras pessoas que vieram para receber a palavra da vida. Então, meus amigos, somos responsáveis diante de Deus, uma vez que fazemos parte do grande rio da vida, nós precisamos estar também cuidando da nossa atmosfera, tanto no lar, quanto no trabalho, em todos os lugares onde estivermos, para que na igreja possamos ter um bom comportamento, uma boa atmosfera, onde as pessoas podem vir, se assentar e entrar em contato com a vida de Deus. Amém. E o profeta disse, o Espírito Santo é tão sensível, que se você estiver fora da ordem, o Espírito Santo alça voo e vai embora. Na mensagem O Selo da Páscoa, parágrafo 144, o profeta disse: bem, estamos dando nossa juventude para Cristo, é o que dizem, isso é certo. Outro diz: nossa igreja está tendo uma reunião, nós queremos tantos membros. Nada contra isso, não tem importância, mas isto é somente a atmosfera. Aquilo pode ser velhas penas de galinhas, mas se você obtiver isto na atmosfera correta lá, você chocará águia se você é um ovo de águia. Se você foi pré-ordenado por Deus para ver isto, você não pode deixar de ver isto. Você está vindo em uma ressurreição. O que é que a ressurreição faz? Ela multiplica a vida. Ela leva a vida adiante. Há uma multiplicação. Puxa, já vivi antes. Mas houve uma multiplicação. Você foi dado o direito de viver de novo. E é isto que a palavra faz. Ela nos vivifica em Cristo.
Aleluias. Há uma multiplicação aí. Você tem que cuidar da atmosfera. Temos que cuidar da atmosfera. Na mensagem A Era de Pérgamo, parágrafo 8, o profeta do Senhor estava falando sobre o mensageiro Martim servir o Senhor, que o diabo levantou-se furiosamente. Os inimigos da verdade contrataram assassinos para tirarem a vida de Martim. Eles se aproximaram furtivamente de sua casa e, quando estavam prestes a matá-lo, ele ficou em pé e expôs sua garganta para que a ferissem com a espada. Quando eles avançaram para ele, o poder de Deus repentinamente atirou-os para trás através da sala. Tão dominados ficaram naquela santa e tremenda atmosfera que eles engatinharam sobre suas mãos e joelhos e começaram a pedir-lhes perdão por terem atentado contra a sua vida. O que é que Martim fez? Ele não avançou contra eles, apenas disse: pode cortar. Mas ele vivia uma vida de regra, uma vida na atmosfera celestial. E esses maus, eles foram atingidos por esse bufetão de Deus, essa atmosfera celestial que estava ao redor deste mensageiro, São Martim. O profeta disse: você tem este poder de criar atmosfera. Então você é quem escolhe ter a atmosfera que você quiser em seu lar. É você que deve escolher. Porque se você acha que você tendo dó de si mesmo, de si mesma, isto vai resolver, não vai resolver. Se você baixar a guarda e achar que tem que parar de lutar, porque parece que nada está adiantando, então não pense que com isso vai melhorar. Ninguém vai cuidar da sua vida. Ninguém vai melhorar a tua situação. Ninguém vai fazer com que a tua esposa te trate melhor. Ninguém vai poder fazer com que o teu esposo trate você melhor. Ninguém vai poder fazer seus filhos ser mais obedientes. Ninguém vai conseguir fazer nada disso. Você é quem escolhe resolver sua situação. Porque se você chorar, ninguém vai consolar você. Palavras que digam: vai passar. Não, neguinho, isso passa. E você acha que aquilo é um consolo. Não, senhores. Você apenas está com o ombro onde chorar. Amanhã você pode estar pior e pior. Você tem que encontrar esta fonte de poder. Você não pode depender de outra pessoa. Nada que venha do lado de fora, nada que venha do teu exterior poderá ajudar você. Nada. Ora, você acha que ajuda a pular da janela? Você acha que ajuda a colocar a corda no pescoço e se enforcar? Ajudou para Judas? Resolveu o seu problema? Ajuda a arrancar os cabelos? Ajuda a parar de lutar e diga: não vou me cuidar mais, vou me acabar, vou cair na sarjeta? Nisso não vai te ajudar, de forma nenhuma. Você é que deve cuidar de você. Nós que temos que cuidar de nós mesmos. É algo individual. O meu problema, você não poderá resolvê-lo, porque Deus tem colocado o poder em mim de resolver isto. Cada um de nós temos que descobrir esta grande fonte de poder. E isso não é algo de nós mesmos, isso vem de Deus para você. Amém. Se Deus não te deu isso, ninguém mais vai te dar. Você não poderá encontrar isso em nenhuma igreja, em nenhum pastor, em nenhum padre, em ninguém. Ninguém fará milagres na tua vida. E se alguém orar por você, se alguém conversar com você e aquilo resolver teu problema, nunca dê honra ao homem. Foi tua fé que fez isto. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando diziam: olha, eu estou em problemas, eu estou endemoniada, meu filho está com isto, está com aquilo, ora, faz isto. Jesus dizia o quê? Seja feito conforme a tua fé. É a tua fé, é a tua capacidade, é aquilo que você descobriu de Deus. Quando você encontra essa grande fonte da vida, você vai ter que descobrir uma coisa: Paulo estava arrasado, vamos dizer assim, na lona. Então ele disse assim: olha, nesta fraqueza eu encontrei força. Ele diz: quando eu estou fraco, lá embaixo, então eu me senti forte, porque lá embaixo, no fundo do poço, eu encontrei a água da vida, e aquilo então começou a borbulhar, se multiplicou. Estas são as Escrituras. É assim que eu vejo na Bíblia Sagrada. Então muitos não entendem este princípio.
em lugar de trabalhar sobre a atmosfera da igreja, então ele se preocupa, sabem em quê? Em crescer em números, crescer em membros, e tudo desorganizado de qualquer forma, vidas tortas, igreja torta, comportamento torto, nada, parece uma loja. E estão apenas atrás de membros e membros e membros. Então esses membros vêm e não tem uma atmosfera para que eles mudem, suas vidas. Então eles continuarão numa tremenda confusão, viverão em conflito. A igreja, primeiro, deve focalizar sobre a atmosfera, o ambiente, comportamento, como devemos agir. Então, uma vez que essa atmosfera é estabelecida, aí sim devemos compartilhar a vida de Deus, que é a palavra ungida para os outros. Se você não cuidar da atmosfera, você vai regredindo, vai murchando e se tornará pior do que antes, pior do que aqueles que vivem em desobediência. Se antes você aprendeu a servir a Deus, temer a Deus, e o tempo foi passando, você foi baixando guarda. Por que você foi baixando guarda? Porque nós somos baixando guarda em muitas coisas. Cadê aquele tempo que a palavra de Deus movia nossos corações, que chorávamos de arrependimento quando tínhamos feito alguma coisa errada? E por que é que hoje, quando fazemos alguma coisa errada e a palavra nos atinge, nós dizemos: é carapuça, alguém contou da minha vida, é porque ele viu? Por que isso mudou? Porque inventamos desculpa ao invés de darmos nossa cara a tapa, a mão à palmatória e dizer: realmente eu estou errado, realmente eu tenho errado nisso, realmente eu estou em falha. Porque antes tínhamos aquela oportunidade e derramávamos nossas lágrimas diante de Deus, chorávamos de arrependimento, e quando a palavra de Deus atingia nossas vidas, nós agradecíamos a Deus, nos ajoelhávamos em agradecimento. E por que agora agimos como se não tivesse mais nada a ver? Apenas dizemos: foi uma grande mensagem, mas nem sequer temos orado por essas mensagens. Quantas vezes você saiu de casa e disse: Senhor, abençoa o culto de hoje, fala comigo, eu quero ouvir tua voz, eu quero entender o que o Senhor tem para mim, eu quero essas respostas. Quantas vezes você chegou aqui e se ajoelhou para dizer: Senhor, eu estou na tua casa e eu quero ser abençoado, quero ser abençoada por ti? Quantas vezes, culto de oração, você se ajoelhou? Achou que em pé ou sentado estava bom? E ainda fazemos de propósito. Fique como você se sente bem na presença de Deus. Aí você acha que de qualquer jeito você está se sentindo bem? Chega alguém na sua casa e diz: se sinta à vontade. Aí a pessoa tira o sapato, joga a meia para lá e bota o pezão lá em cima. Estou me sentindo à vontade. É assim? Aqui é a casa do seu pai, então realmente se sinta à vontade na casa do seu pai. Então como é que você se sente na casa do seu pai? Como era a criação, a boa criação antiga? Você falava qualquer asneira perto do seu pai? Você passava pelo meio deles ali, quando eles estavam conversando, tratando de algum negócio? Hoje você está ao telefone, o filho bagunça, grita dali, aquela coisa, você tem que estar gritando. Entende? Isso é comportamento zero, isso é atmosfera ruim. Perdeu-se o temor. Então nós temos que falar essas coisas para sabermos que na nossa vida espiritual essas coisas também estão acontecendo. E se nós não tivermos cuidado, então esta vida murcha. Isto murcha. E aquilo que você recebeu de Deus, ao invés de ser uma bênção para você, se torna uma maldição, porque você não foi responsável por aquilo que Deus te deu. Então observe, um recebeu e ele guardou e disse: olha, foi só um que Deus me deu, e colocar ali. Quando ele chegar, eu entrego. Fez pouco caso. Mas os outros disseram: olha, ele vai querer isso de volta, então eu tenho que ser responsável. Então o que é que ele fez? Ele fez aquilo multiplicar. E quando o seu senhor voltou, ele entregou aquilo de volta multiplicado. Então o que Deus te deu foi uma pequenina coisa? Foi simplesmente vir e assoviar, já que você não sabe cantar direito? Então multiplique isto. Se foi simplesmente sentar e ouvir, então ouça da melhor forma possível. Se Deus te deu o dom de louvar, de cantar, de acompanhar os hinos, de orar, então faça isso da melhor forma possível, porque tudo que ele exigirá de você, Deus não vem buscar livros, Deus não vem buscar CDs, Deus não vem buscar fita, Deus não vem buscar Bíblia, Deus não vem buscar livros. Ele vem buscar aqueles que fizeram bom uso destas coisas. Então, quando você faz uma boa atmosfera
E a vida, então, pode ser gerada ali, quer dizer, um bom terreno, um terreno fértil. Então, você pode trazer estas pessoas, estes filhos, estes membros, a um lugar onde eles podem ser nutridos e mantidos com a vida de Deus. E esta vida de Deus, ela está em nós através da palavra. E é esta vida de Deus que vai limpá-los, purificá-los e mudá-los. E esta vida de Deus, a palavra, ela tem que ser presenciada, vista, tocada, ouvida, porque ela tem que fazer parte de nós, tem que se encarnar em nós. Agora, deixe-me ver quanto tempo eu tenho aqui. Em 1 João, no capítulo 1 e o versículo 1, vamos repetir outra vez alguns versículos que nós já temos lido antes. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, eu já vou lendo aqui para que vocês percebam algo. Está escrito assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra, quer dizer, o verbo da vida. Observe isto que nós lemos aqui, que a palavra é chamada verbo da vida, ou palavra da vida. Temos visto 1 João capítulo 1, versículo 1. É aquelas cartas lá perto do Apocalipse, né? Não é o livro de João, é as cartas de João. Então, veja, deixa eu me repetir aqui. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Palavra é verbo, verbo, palavra. Então eles falam aqui, tocaram na palavra da vida, ou no verbo da vida. Aí diz, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai. Então agora você observa a grande fonte vivente, naquele quadrinho que está ali, naquele mostruário. Observe, a vida estava com o Pai. Então essa é a oração do irmão Brando na mensagem A Obra-Prima, parágrafo 2. Senhor Jesus, a grande fonte da vida, flui através de nós hoje, porque saiu de Deus e fluiu através de seu Filho para depois passar para nós. Viu? Então observe que João está falando de quê? Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Que, quer dizer, esta vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada. Quando foi manifestada para João e para os outros apóstolos? Quando veio através do Filho. E ele diz, porque a vida foi manifestada. Então, o que é que foi manifestado aqui, que eles estão dizendo? Ele disse que a vida foi manifestada, e no entanto, esse mesmo apóstolo João, ele escreve, agora, não na carta, agora no Evangelho de João, lá perto de Lucas, não é? De Lucas. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, ele diz que a palavra foi manifestada. Portanto, nós vemos que a palavra é vida. Observe isso. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo foi feito carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, esta vida de Deus agora estava manifesta. E quando ela saiu de Deus, no princípio, aquilo foi uma luz, o Logos, o Filho de Deus. E agora mesmo quando esta vida de Deus estava agora manifesta em carne, o apóstolo João está falando que ela era uma luz. Por quê? Porque esta vida de Deus trouxe um novo entendimento. E quando trouxe um novo entendimento, tirou eles das trevas espirituais, dos erros dos homens, dos pensamentos humanos, e trouxe para eles um pensamento de Deus. Eles ficaram conhecendo Deus, que é a verdade. Então, quando isso acontece, a pessoa está na luz de Deus. Você está na luz quando você está na verdade. Então você está na luz do dia quando você está na verdade do dia. A palavra de Deus que se manifestou nos dias de Lutero era a luz para aquele dia. Aqueles que querem viver por aquela palavra hoje estão em trevas, porque Deus seguiu da luz de Lutero para a luz de Wesley.
Então os que viveram no tempo de Wesley e foram iluminados por aquela mensagem, qualquer um hoje que quiser viver naquela luz está em trevas. Porque Deus continuou brilhando com a luz pentecostal. E assim sucessivamente. Então a Bíblia diz, se andarmos na luz, sabe o que é andar? É caminhar. Seguir. Se andarmos na luz, como Ele, a grande fonte vivente, está na luz, como é que Ele está na luz? Porque a coluna de fogo, a luz, ela não fica parada. Ela sempre estará seguindo. Então só estava caminhando na luz aqueles que estavam caminhando com a luz. Então imagine o trajeto da coluna de fogo. Só andarão na luz aqueles que estiverem caminhando com a luz. E a luz sabe o que é? Bem, no tempo de Paulo, a luz foi a mensagem de Paulo. No tempo de Irineu, estava Deus através daquela luz brilhando. Então a luz era aqueles que seguiram a luz de Irineu. Quem caminhou com a mensagem de Irineu estava como ele na luz está, caminhando. No tempo de São Martim, a luz era a sua mensagem. Caminhou na luz naquele dia quem estava na mensagem de Martim. Então hoje só está na luz aqueles que estiverem com o Deus que é luz, que ilumina a mensagem do dia que tem vindo. Amém. Então somente aqueles que estão na luz da palavra do dia têm comunhão uns com os outros. Amém. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então somente aqueles que estão na luz, na palavra manifesta, esses têm a cobertura do sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica esses que estão na luz de todo pecado. Sabe o que é isto? De toda incredulidade. Amém? Isso é muito tremendo, isso é muito gostoso e maravilhoso. Então você vai observar que em João 1,14, a palavra foi manifestada e aquilo era vida. Em João capítulo 6, versículo 63, você vai encontrar ele dizendo: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, se você quer encontrar a vida de Deus, da grande fonte da vida, você tem que ouvir a palavra de Deus manifesta para o seu tempo. Esta palavra manifesta para o seu tempo, o Espírito Santo está nela. Qualquer outra coisa não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode estar fora da sua palavra. O Espírito Santo vem para te apontar a palavra. Qualquer interpretação e pensamento do homem está fora. Não é fonte da água da vida. De forma nenhuma. É uma fonte estagnada, é morte, vai te causar morte, vai te causar vômito e todas estas coisas. Bem, aí João diz assim, João continua dizendo lá na sua carta: e a temos visto, eu estou lendo agora 1 João 1, versículo 2. Porque a vida foi manifestada, e a temos visto, e testificamos, e lhes anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai. A grande fonte da vida, Deus mesmo. Bem, vocês veem que esta vida estava com o Pai. Porque Ele é a fonte vivente. A grande fonte da vida é Deus mesmo. Então João não poderia dizer diferente. Ele tinha que dizer: meus amigos, a vida estava com o Pai. Porque Ele é a grande fonte da vida. Aí ele continua dizendo. Aí ele diz: e isso se manifestou. No versículo 3 João diz: o que vimos e ouvimos. O que é que eles viram? Eles viram a Jesus. E eles ouviram Jesus entregar as boas novas, o Evangelho. E Jesus disse o quê? O que eu estou vos ensinando, eu aprendi com meu Pai. Então é o rio da vida, saindo de Deus, passando pelo Cordeiro e vindo até nós. Amém. Observe isto. Jesus disse: o que eu vos falo, a doutrina que eu vos falo, eu aprendi de meu Pai. Então agora os discípulos ouviram de Jesus, do Filho de Deus. Por isso que João está dizendo: o que ela nos foi manifestada, porque saiu de Deus e foi manifestada através do Filho, e o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenhais, agora passando para nós, para que tenhais comunhão conosco. Então João estava dizendo: meus amigos, você que ia viver lá no século, na entrada do século 21, você que é o Evangelho, é a Bíblia, e você encontra tudo quanto é de sapo, caramujo, caranguejo, tudo quanto é de coisa ruim, se alimentando da Bíblia, desta água da vida, da palavra de Deus, tudo quanto é de sujeira e imundícia que você possa imaginar no mundo chamado religioso e cristão.
Mas quer que Deus nos ensinou a fazer? Volte ao princípio. Você volta à fonte da vida. Quer saber como deve viver? Quer viver como cristão, como um filho de Deus? Então volte no princípio. Deus é perfeito. Deus é amor. Deus é graça. Deus é misericórdia. Deus é bondade. Deus é compaixão. Mas Deus é justo. Deus não aceita incredulidade. Deus não aceita hipocrisia. Deus não aceita mentira. Deus não aceita traição. Deus não aceita desobediência. Deus é limpo. Deus é puro. Deus é luz. E não há nele trevas alguma. Amém. Então o que é que temos que fazer? Observe a fonte da vida. Não importa se lá para diante tentaram sujar o rio. Mas volte na fonte e veja que ela está borbulhando dia e noite. Então, jogue um cisquinho lá dentro. A água joga aquilo para fora. Joga qualquer coisa suja lá dentro, ela joga aquilo para fora porque ela não aceita sujeira. Agora um poço artesiano, você cava uma fossa, aquilo está morto. Tudo que vem da enxurrada cai lá dentro. Isso é inferno. Mas Deus não. Ele é limpo e puro. Agora, se você faz parte da grande fonte da vida, observe. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como ensinou tal igreja, tal igreja, tal igreja. É como diz as Escrituras. Então observe como diz as Escrituras e descubra como é Ele. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas, quer dizer, você bebeu da água da vida. Rios de águas vivas fluirão de seu ventre. Isso significa o quê? Que assim como Deus é luz, você se torna luz. Assim como Deus é a fonte da vida, você se torna uma pequena fonte. Porque esta vida é multiplicada. Você simplesmente não bebe, sacia sua sede e diz, tá bom, e pronto, e vive qualquer tipo de vida. Isso quer dizer que você não bebeu. Você bebeu de outra coisa, menos da fonte da vida. Jesus disse, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Nunca mais voltará a ter sede. Uma vez que você bebe verdadeiramente da fonte da vida, você se torna uma parte de Deus e dali por diante você manifestará a vida de Deus para as pessoas. Olharão para você e dirão, aí está um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas da forma que se está vivendo, as pessoas olharão para você e dirão assim, sereis ou não. Que eu não vejo diferença. Olha para um, olha para outro, qual é a diferença? Quem é crente, quem é incrédulo? Entende? Quem é realmente cristão e quem não é? De boca? Deus só quer meu coração. Deus não é carniceiro. Você não vai encontrar um monte de coração pulando lá no céu não, viu? Você vai encontrar pessoas lavadas e redimidas no sangue de Jesus Cristo. Deus não só quer coração. Quando Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, porque através do teu coração Ele dominará toda a tua vida. E aquilo que está lá dentro, se você se tornou um poço de vida, aquilo é mostrado no seu exterior. Então as pessoas olharão para você e dirão, ali vai caminhando um filho de Deus, uma filha de Deus. Paulo disse, vós sois cartas lidas e reconhecidas por todos os homens. Se os homens olharão para a minha vida e virão em mim testemunho de incrédulo, isso quer dizer, eu não estou passando adiante a vida de Deus. Se as pessoas olharem para você e te verem igual às pessoas do mundo, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz, vocês verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Que diferença é esta? É porque eu vou ter uma vida abençoada, vou ser melhor do que os outros, vou enricar e os outros não, vou ter boas coisas e os outros não? Não, senhores, Deus não nos prometeu estas coisas. Queremos boas vidas, boas coisas? Jesus disse, não, mas não tem tesouro nesta terra. Claro que o evangelho que é ensinado hoje em dia é para que você viva uma vida material, buscando só as coisas daqui de baixo. Isto é uma falsa pregação. Entende? É enganar você, é te colocar esperança nesta vida, é querer dar a você uma anestesia para que você não sinta os problemas. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, buscareis e achareis. Agora o que você quer buscar? Se Jesus, aí eu vou e começo a pregar para vocês, vou pregar